Boa noite a todos. Hoje aqui do Centro Espírita Allan Kardec, Itaberaí, Goiás, nós teremos a nossa irmã Cíntia falando para nós prevenção do suicídio. Nossa irmã Cíntia é do Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia. Então antes nós vamos fazer a nossa prece. Convido a todos para colocarem a água para ser fluidificada. Então vamos fechar os nossos olhos, buscar a presença de Jesus, conversar com Ele intimamente, agradecendo desde já a oportunidade do estudo, da união fraternal. Divino amigo Jesus, abençoe a nossa reunião, que durante o nosso estudo, Senhor, a nossa palestra, possa os benfeitores amigos estar cuidando de cada um de nós, auxiliando, Senhor, em nossos lares, trazendo a paz, a esperança e a fé. Abençoe toda a humanidade, Jesus. Fica conosco e que possa as bênçãos dessa reunião multiplicar em todo o nosso planeta. Graças a Deus, que assim seja. Agora, com a palavra, a nossa irmã Cíntia. Que Deus abençoe. Boa noite. É uma alegria estar com vocês hoje na nossa reunião pública. Eu sou a Cíntia, trabalhadora do Centro Espírita Irmão Áureo, aqui de Goiânia. O nosso tema de hoje é a prevenção do suicídio. Que essa noite seja uma noite de bênçãos e de paz. Que Jesus nos inspire para que possamos falar com sabedoria sobre esse tema. Estamos vivendo uma pandemia em que todos ouvimos, falamos diretamente nos jornais, em redes sociais, tudo sobre a pandemia que está acontecendo atualmente. Porém, tem uma pandemia que é o que nós vamos falar sobre hoje, né? Sobre a prevenção ao suicídio, que é essa pandemia silenciosa, que ela, a cada minuto, 2 pessoas se matam no mundo, totalizando 1 milhão de pessoas todos os anos. 20 pessoas tentam o suicídio a cada minuto. Então, a gente percebe que essa pandemia silenciosa, a cada ano, vem aumentando, né? Essa quantidade de suicidas, de mortes, né, no nosso planeta. E por que cada dia mais as pessoas têm tirado a vida? Por que será que acontece mais em busca de... Será que as pessoas, né, têm tirado as suas próprias vidas em busca da solução dos seus problemas? Será que é dor? Será que é medo? Será que é vergonha? O que faz falta de emprego? O que faz com que as pessoas buscam o suicídio para ter uma solução dos seus problemas? Na verdade, uma falsa solução. Aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vem falar para a gente que o materialismo e a dúvida sobre o futuro são acontecimentos, né, que vêm ocorrendo, que ocasiona esse suicídio. A maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelos acontecimentos dolorosos que a pessoa não tem força para suportar. Então, sempre acontece por algum descontentamento. Sendo nós de uma idade um pouco mais avançada, sendo nós jovens, sendo criança, porque acontece também, né, e temos uma aula específica sobre o suicídio na infância, depressão na infância, e a gente vai percebendo que em todas as idades, seja da criança ao idoso, pode acontecer o suicídio. E esse descontentamento são formas particulares, os motivos, como fala aqui. Às vezes, um jovem que deixou a namorada, o desemprego. Então, a gente percebe que todos esses assuntos, como eu tinha falado, sobre a dor, sobre a vergonha, sobre o medo,
envolve o materialismo e a dúvida sobre o futuro. A incredulidade, né? A simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores estimulantes ao suicídio, porque geram a covardia moral. Então a gente percebe que a dor que às vezes a pessoa está sentindo chega ao insuportável, ao interminável. A pessoa se sente tão sobrecarregada, tem tanta... não tem, na verdade, a esperança, ela está desamparada, ela se sente desamparada. E esse desamparo leva à ideia, a sugestões de solucionar o problema, o suicídio, que na verdade é uma falsa solução. Então, quando a gente lê sobre o materialismo e a dúvida sobre o futuro, a gente percebe que nós devemos analisar a vida de uma forma diferente. Como será essa forma? Olha lá, os danos que são causados pela depressão, a depressão não é toda a depressão que ela se finaliza no suicídio. Porém, o suicídio, a origem dele, a gênese dele é na depressão. E a depressão, seja como for considerada, é sempre um distúrbio muito angustiante, pelos danos que proporciona ao paciente, dores físicas, taquicardias, problemas gástricos, inapetência, né? A falta de apetite, a dor de cabeça, o sentimento de inutilidade, o vazio existencial, o desespero, o isolamento. Tem essa ausência total de esperança, pensamentos negativos, ansiedade, tendência ao suicídio. Lá no livro Tormentos da Obsessão vem falar isso pra gente. E a gente percebe que nessa atual pandemia, a ansiedade e essa falta de esperança estão a cada vez maior. Por isso, a importância da gente estudar sobre essa pandemia silenciosa para ajudar, para auxiliar o próximo. E como se sente o suicida? A gente falou por que tem mais pessoas fazendo isso. E como se sente aquela pessoa que está com essa ideia suicida? O sofrimento, ele beira o insuportável. A dor parece incomunicável. Você tenta avisar, mas ninguém parece ouvir-te. A vida perde sentido. Você sonha em fechar os olhos e acordar em um mundo totalmente diferente. Então vem a pergunta pra gente. Será que a morte é o passaporte para essa nova vida? Será que a dor, será que o medo, será que a vergonha, será que o desemprego que eles estavam sentindo naquela primeira pergunta, será que a morte vai fazer com que isso passe? Porque, na verdade, as pessoas que estão com esse sofrimento chegando ao insuportável, ela não quer morrer, ela quer acabar com o sofrimento. E o sofrimento, ele é uma injustiça? A gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a existência de Deus, ninguém o pode conceber, seu infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, há de ser justa essa causa. Então a gente percebe que quando sabemos da existência de Deus, sabemos da reencarnação, quando nós estamos aqui no Centro Espírita, aprendendo todos os dias um pouco mais, né, sobre a nossa evolução espiritual. E como a gente sabe que Deus é bom, é justo, a gente percebe que pela misericórdia dele, ele deixa a gente vir novamente colocar em prática o que nós aprendemos no mundo espiritual. É como se a gente estivesse na escola. A gente estuda, e quando chega o final do ano, nós fazemos uma prova para ver se nós passamos.
Então, quando nós estamos do lado de lá, no mundo espiritual, estamos estudando, aprendendo, e quando a gente reencarna, e reencarnamos quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução espiritual, nós estamos colocando em prática os ensinamentos que nós tivemos do lado de lá, que foi no plano espiritual. Enquanto a gente tem uma dor na nossa existência, a gente aprende que essa dor é uma bênção de Deus. Apesar de quando nós estamos sentindo, a gente não tem, às vezes, essa força. Mas por isso que nós precisamos de ajuda, né? A pessoa, ela precisa de ajuda. Por quê? Porque a dor é uma bênção. A dor age pedagogicamente conosco. Por quê? Porque quando nós temos uma dívida e pagamos aquela dívida, a gente fica feliz, não fica? Então, é como se a gente estivesse aqui no planeta Terra, reencarnando, pagando essa dívida que contraímos, erros que contraímos no passado. Todos nós erramos. Estamos aqui pagando. E quando nós começamos a pagar essa dívida, a gente tem que ficar o quê? Feliz, não é? E grato por essas dores. Só que nós temos que saber sofrer, saber lidar com a dor. E essa dor, geralmente, a gente tem que ter resignação, saber sofrer, ter um cuidado. Porque aí temos também a nossa família. Porque quando agimos de uma forma que comete o suicídio, inúmeras dificuldades e estresses emocionais interferem no ciclo de vida familiar. Alguns familiares são tomados por uma sensação de que nada mais vale a pena. Tristeza, alterações do estado de ânimo, além de sentimentos de culpa e remorso. Então, as implicações do suicida para a família, os amigos em geral, tem muitas, né? Porque ela mexe com toda a estrutura familiar. E a gente tem a literatura aí espírita para ter vários casos contando-nos como desestrutura as famílias. Então é preciso que se nós temos ideias de morte, desistência da vida, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, se você já tentou o suicídio, peça ajuda. Como pedir ajuda? Como fazer isso? Compartilhe suas dificuldades e angústia com alguém de confiança. Então, converse com alguém de confiança. Não em redes sociais, ou então alguém que você não conheça. Alguém que você tenha total confiança de falar isso, que ele vai te ajudar. Não use bebidas alcoólicas, porque isso agrava. Às vezes a gente usa a bebida alcoólica, a droga, para tentar esquecer, mas isso só vai agravar as sugestões que nós recebemos em relação ao suicídio. Procure tratamento médico, psicológico e espiritual. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Cultive o hábito da prece, rogando o amparo de Deus e seu anjo da guarda, pedindo proteção. Nós vamos falar agora sobre os 3 tratamentos que são importantíssimos. O tratamento médico. Mediante as terapias médicas especializadas, os pensamentos habituais de desprezo por si mesmo, pelo mundo e pelo porvir lentamente cederão lugar à esperança, até se fixar os ideais de renovação responsáveis pela conquista da saúde. A Joana de Ângeles fala isso pra gente. Então, se a gente inicia um tratamento médico, um tratamento com psiquiatra, com um médico especializado para isso, os nossos pensamentos, que às vezes estão com um pensamento diferenciado, ele lentamente vai ceder a um pensamento positivo, porque ele vai alinhar, o remédio vai alinhar. Se a gente tem a ciência para nos auxiliar, temos que utilizar dela, sem nenhum tipo de preconceito. Temos também o tratamento espiritual. O tratamento espiritual,
ele constitui uma série de atividades que visam reequilíbrio e atividades de esclarecimento, como palestras, ações magnéticas, como passe, água fluidificada, a desobsessão, que conjugadas produzem modificação mental e reequilíbrio vibratório. Então, a gente percebe que o tratamento espiritual e o psicológico vão auxiliar no tratamento psiquiátrico. O psicológico, ele, com a terapia, ele vai na causa do problema, às vezes ele vai te ajudar na sua autoestima, vai fazer você ter reflexões que vão te encorajar, te auxiliar para com que haja diferentemente com o problema, com a dor que você está se sentindo. Porque dificuldades todos nós passamos, mas ele vai auxiliar como agir com essa dificuldade. E o tratamento espiritual, que é muito importante, ele tem o auxílio do passe magnético, os espíritos superiores estão ali para nos auxiliar, né? Juntamente com aquele médium espírita, porque é um passe das duas formas, né? Pelo médium e pelo espírito. E a água fluidificada e a importância do culto no lar. Juntando todos esses tratamentos, nós vamos readequar, realinhar, nos reequilibrar. O tratamento espiritual, ele nos auxilia para que nós façamos leituras edificantes, porque na evangelioterapia aprendemos que é preciso fazer leituras edificantes, é preciso cultivar o hábito da prece, e a prece ela pode ser feita a qualquer momento. Ela não tem contraindicação. Então, a gente pode fazer em qualquer momento do dia, para que nos auxilie, para que nosso anjo da guarda nos proteja. E quando nós cultivamos a leitura edificante, lendo bons livros e o hábito da prece, os nossos pensamentos serão elevados. Se os nossos pensamentos serão elevados, os nossos anjos da guarda vão conseguir nos intuir, os nossos mentores, e isso vai nos auxiliando, nos reestruturando, porque nós vamos nos modificando mentalmente, aprendendo também a fazer a nossa reforma íntima. Às vezes a gente teve algum problema e tem um sentimento de culpa. O sentimento de culpa, a terapia, a psicoterapia, ela ajuda muito. E o tratamento espiritual também, porque sabemos que esse sentimento de culpa, ele não pode chegar até o remorso. Ele tem que chegar até um certo ponto de arrependimento e ir para frente, melhorar, nos engajar para melhorar. E outro ponto bastante importante no tratamento espiritual que nos ajuda a todo momento é auxílio ao próximo, começando pela pessoal da sua casa, pelo auxílio ao próximo da pessoa mais próxima, o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, o marido, porque naquele momento que você está pensando no próximo, você está se beneficiando também, porque Jesus fala que ele está no nosso próximo. Então a gente ajuda começando em casa e depois temos aí vários lugares que podem nos receber para que a gente auxilie o próximo, seja num posto de assistência, seja no hospital, seja no centro espírita, a todo momento podemos ajudar o próximo, e não só com a caridade material, e sim com a caridade moral. E o suicídio, ele pode ser evitado? Porque até então a gente falou sobre as taxas que ocorre 2 suicídios a cada minuto. Lá nos consultórios psiquiátricos, eles falam que com o tratamento psiquiátrico, 90% dos suicídios podem ser evitados. Que na maioria das vezes, a pessoa que suicidou, 60%, ela não procurou ajuda médica. E nós, espíritas, sabemos que 100% dos suicídios podem ser evitados com o tratamento espiritual, com o tratamento psicológico e com o tratamento psiquiátrico.
E aí tem uma história aqui, ó, interessante para a gente pensar como que funciona. Alguém que pensa em se matar, te procura. O que a gente tem que fazer? Porque às vezes a gente fala assim, peça ajuda, mas a gente não sabe como fazer. Como orientar alguém que chegue a nós falando sobre isso. Então nós devemos ouvir com atenção e cordialidade, oferecer apoio emocional, não julgar naquele momento, não doutrinar, não condenar. Demonstre compaixão, respeito, ofereça ajuda, incentive a buscar os tratamentos, né, que eu havia falado, médico, psicológico, espiritual. E não finja que nada está acontecendo. Está lá na revista Alta de Souza, que às vezes a pessoa acredita que nós somos a pessoa dela de confiança, falou pra gente tudo que ela está sentindo, nós ouvimos e depois saímos, não falamos nada. Então é preciso ajudar, auxiliar, não fingir que nada está acontecendo. A gente precisa, nem que a gente leve ao tratamento médico, leve ao tratamento espiritual, auxilie o máximo que nós pudermos. E tem uma história interessante da Ponte Mapo, lá na Coreia do Sul. Essa ponte, ela era vista como a ponte da morte. Muitas pessoas já suicidaram dessa ponte, uma ponte bastante alta, e aí eles não sabiam o que fazer mais. Queriam fechar a ponte, já tinham feito várias ações para que não acontecesse mais o suicídio. Até que veio uma empresa de tecnologia, a Samsung, e nessas letrinhas aqui, lá da Coreia do Sul, elas colocaram mensagens de otimismo. Conforme a pessoa ia passando, as mensagens de otimismo iam aparecendo. E isso reduziu 85% dos suicídios, com questões simples, com mensagens de otimismo, com mensagens de fé, de esperança. E aí foi reduzindo o suicídio. Então a gente percebe que pode sim ser evitado. O que nós precisamos fazer para mudar essa triste realidade? Trabalhar, né? Refugia-te no trabalho, auxilia ao próximo, não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora, entrega-te ao serviço no bem ao próximo, visita ao hospital, e por maior que seja a dor que te fira, a serena e espera. Então a gente percebe que a leitura edificante, o trabalho no bem, ele e a reforma íntima, ela ajuda nós elevarmos o nosso coração. Elevarmos o nosso coração a quem? A Deus, que é nosso Pai. E aí, a gente traz, quando nós elevamos o nosso coração, a calma e a resignação, né? E a calma e a resignação, auridas de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que o melhor preservativo é o quê? É a serenidade. Como que nós conquistamos? Com a calma e a resignação. Então, por maior que seja o problema que nós estamos passando, devemos agir com calma, com resignação, porque a dor, ela nos auxilia a todo momento a nossa evolução espiritual, porque a todo momento a gente percebe que nós queremos atingir, chegar aonde? Chegar onde? Chegar a Deus, à perfeição, e é somente com a reforma íntima, através da correção dos nossos erros. A reforma íntima é correção também dos nossos erros, nossos vícios morais ali a todo momento. E conforme quando nós estamos nos corrigindo, seja reencarnando novamente, seja com a reforma íntima, nós nos melhoramos, vamos chegar nessa evolução espiritual, nessa perfeição. Então é preciso a todo momento que nós pensamos em ajudar o próximo, em nossa reforma íntima e no hábitos felizes nos nossos lares.
Muito obrigado. Nós teremos agora, meus amigos e minhas amigas, convidamos a todos para que possamos tomar o passe à distância. Confiemos em Jesus. Não existem barreiras aos que têm fé. Coloquemos o nosso recipiente de água para ser fluidificada e acompanhemos o audiovisual que irá nos conduzir o nosso pensamento nesse momento. Após, retornaremos para fazer a prece de encerramento, que o Mestre Jesus possa abençoar o nosso tratamento espiritual. Assim seja. Graças a Deus. Vamos iniciar com a vibração, sintonizados com Cristo, pedindo o tratamento fluídico, o amparo magnético, Senhor, para todos os nossos lares, a vibração de energias boas, de paz, de harmonia, que possamos mentalizar Jesus há 2000 anos atrás, na região simples da Galileia, juntamente com os apóstolos. Pessoas reunia uma tarde onde Jesus ministrava ali as palestras, as orientações. Mestre Jesus, estamos, Senhor, sintonizados contigo, cada um de nós, em nossos lares, com a leitura do Evangelho, com a orientação. Pedimos que o Senhor encaminhe para nós as bênçãos espirituais, o amparo, a fluidificação, a limpeza magnética, Senhor Jesus. Iniciamos com o passe dispersivo espiritual, pedindo aos benfeitores a limpeza espiritual em cada um de nós, fazendo a limpeza em nosso chakra, em nossos sentimentos, tirando quaisquer energias negativas, quaisquer vibrações enfermiças, fazendo a limpeza espiritual nos cômodos de nosso lar, em todos eles, fazendo a dispersão de energias enfermiças, de dores, dificuldades, melindres. Graças a Deus. Continuando com o tratamento, pedindo a reposição de energias, com os benfeitores trazendo para nós, através do passe de reposição longitudinal lento, trazendo as energias que ampara, que fortalece, que equilibra nosso sentimento. Ampara, Jesus, nossas energias, equilibre, Senhor, nossa fé, nossa esperança no caminho do bem. Abençoe, Jesus, toda a humanidade, abençoe cada um de nós. Ampare, Senhor, para que possamos, nesse momento de pandemia, de muitas das vezes incertezas, nossa fé ainda pequena, Senhor, que possa infundir em nós as energias de esperança, de paz, fortaleça-nos a fé, o equilíbrio, Senhor. E agradecemos, Jesus, pedimos uma boa semana, a fluidificação em nossas águas, em todo o ambiente, seja nas jarras, nos copos, nos bebedouros, nos filtros, nas caixas de água, para que possamos fazer uso de boas energias que os benfeitores nos trazem. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos, através da tecnologia, mesmo assim sintonizados contigo, Senhor, e com os nossos irmãos, cada um em seus lares. Graças a Deus, que assim seja. Pessoal, então é momento de nós agradecermos pela palestra, agradecer a Deus pelo tratamento, os bons espíritos que nos assistem. Vamos lembrar aqui que as tarefas das obras sociais da Aprendiz Jesus está acontecendo algumas atividades, evangelização infantil via WhatsApp, evangelização de adultos, as entregas de cesta que nós temos recebido, nós temos monitorando as famílias, levando essas cestas, e entrega de leite, pão. Então a gente está com várias atividades, só temos que agradecer a Deus, né? E vamos fazer a nossa prece final. Vamos convidar a todos para fechar os olhos, sentir a presença de Jesus, os benfeitores amigos. E nós só temos que agradecer, Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando todo esse grupo e toda a humanidade. Muito obrigada, Jesus. Deus seja louvado. Graças a Deus, que assim seja.